Essa reforma tributária é péssima. A própria cesta básica é um absurdo. Beneficiando comunidades quilombolas. Está criando o maior imposto do mundo. Nós vamos trabalhar aqui para isentar a carne. Mas vão ferrar com o pessoal do agro, taxar os super ricos. Isso é criminoso. Promete picanha. E o Brasil agora dá este passo. Mas picanha com imposto. A regulamentação da reforma tributária, que pode ser votada nos próximos dias pela Câmara, foi tema de embates entre governo e oposição ao longo da semana na tribuna do plenário Ulisses Guimarães. Na última quinta-feira, os dois grupos de trabalho de deputados que analisaram os projetos de lei complementar, instituindo novos tributos e dispondo sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, apresentaram um relatório final com várias divergências em relação ao texto original proposto pelo Poder Executivo. A gente, essa semana, começou a batalha da regulamentação da reforma que está criando o maior imposto do mundo. Isso é muito difícil, porque essa reforma ela está sendo feita com poucos parlamentares, num grupo de trabalho que nem existe no regimento, ligados a alguns partidos, ligados ao governo, e isso está sendo um trabalho sem audiência pública, sem reuniões, sem comissões, atropelado, porque eles estão com medo do resultado. E o maior imposto do planeta, senhor presidente, que de antemão, se o senhor puder me dar um pouquinho mais de tempo, fico muito grato, certamente cairá sob o ombro dos mais pobres, encarecendo alimentos, aluguéis, energia, comunicação, transporte e dificultando a vida ainda mais de quem ganha um salário mínimo ou R$600 de Bolsa Família. Tenho esse compromisso com agricultores familiares e destinei 1,4 milhões via Conab para o Programa de Aquisição de Alimentos, beneficiando comunidades quilombolas do estado do Paraná, que são produtoras historicamente. Além disso, nosso objetivo é apoiar o desenvolvimento dessas comunidades para que acessem programas governamentais como o PAA, o PNAE e o Plano Safra. E também estou propondo emendas à reforma tributária para incentivar isenções e reduções de impostos para produtores da agricultura familiar. Eu quero manifestar aqui a minha grande preocupação com a votação que se aproxima da Lei Complementar 68, do Projeto de Lei Complementar 68/2024, que trata da regulamentação da reforma tributária. E por quê? Porque tem algumas coisas que o governo manda que são absurdas. Lá, por exemplo, o capítulo que trata do cooperativismo, o governo praticamente quer acabar com o cooperativismo no Brasil. Ele quer excluir cooperativismo de crédito, de consumo, de saúde, né, do direito às questões do ato cooperativo. Mas não é só isso. A própria cesta básica é um absurdo. Uma cesta básica de feijão com arroz, tirando todas as carnes, etc. Se já não bastasse trazer de volta o antigo impostozinho de tantas coisas que a gente tem votado aqui nessa casa, o IPVA, outros tantos impostos, reforma tributária, agora que é o imposto da picanha. Promete picanha, mas picanha com imposto. E para o brasileiro ele quer dar ovos e frango. O IVA vem para o Brasil. O IVA vem como um passo decisivo na modernização do que já acontece na grande parte do mundo. Do centro dos países, mais de 90% dos países que têm uma atividade econômica construída e bem pautada, são países que adotam o IVA, que adotam esse imposto sobre valor agregado. E o Brasil agora dá este passo. Um passo que esta casa tem, a semana que vem, para, com muita maturidade, com muita responsabilidade, olhando para as grandes necessidades do nosso Brasil, entregar à sociedade. O Lula propôs ao Congresso um projeto de lei complementar, número 68 de 2024, que coloca a carne, está aqui, ó, fora da cesta básica no âmbito da reforma tributária.
A grande verdade é que os pobres, Lula está apenas cogitando aos pobres que tenham um acesso facilitado ao máximo e, no máximo, ao pé e ao pescoço do frango. Nós vamos trabalhar aqui no Congresso para atender a população mais carente. Nós vamos trabalhar aqui para isentar a carne. Agora vai vir aí uma reforma tributária daquele jeito, que a gente já sabe qual que é, para aumentar mais imposto, certamente, para colocar gatilho ali ambiental, para se dizer pseudo-preservadores do meio ambiente, mas vão ferrar com o pessoal do agro, que na cabeça deles, o produtor rural, ele não bota comida no prato, ele não bota um prato de comida na nossa mesa, ele é mais um bolsonarista. Essa reforma e a sua respectiva regulamentação mexe com todo o arcabouço dos tributos do nosso país, porque é uma reforma que vem sendo tentada há muitos anos. Eu já estou nesta casa há mais de 30 anos e sempre ouvia falar na reforma tributária e que finalmente chegamos a bom termo aprovando a emenda constitucional que a colocou em vigor e agora vamos regulamentar. E é evidente que todos os estados, todas as regiões estão buscando fazer com que os seus estados, nessa regulamentação, não venham a ter prejuízos capazes de torná-los insustentáveis. Hoje, 50% do valor pago no alimento animal é tributo. Como é que a população mais pobre vai conseguir alimentar os seus pets? Isso é criminoso. Não, senhor presidente. Para que dê atenção aos nossos animais na tributação do setor de saúde veterinária, plano de saúde e na alimentação básica dos nossos animais. Para minha cidade, Santos, essa reforma tributária é péssima. Santos tem uma importante arrecadação de ISS por conta das movimentações do seu porto, o Porto de Santos. Santos vai perder, no seu orçamento, cerca de 600 milhões por ano com a reforma tributária. Pior do que isso, a gente não sabe, até agora, como essa compensação vai ser feita para o nosso município de Santos, que vai deixar de arrecadar. E o efeito não é agora só, o efeito é gradual. Santos vai perder a arrecadação. Então, essa semana, com a definição do texto final da regulamentação da reforma tributária, no meu entendimento como parlamentar, nós temos que trabalhar pela redução de danos. Lutamos por uma reforma tributária que seja sustentável, saudável e solidária. Portanto, taxar os super ricos, retirar ou pelo menos desonerar ou diminuir a taxação daqueles alimentos que são alimentos de verdade, alimentos da agricultura familiar, do pequeno agricultor, e meter taxação pesada na produção com agrotóxicos, para que a gente possa entender que uma reforma tributária que dê conta de discutir os rumos do nosso país tem que ser assim, tem que ser saudável, tem que ser solidária e tem que ser sustentável. Outro tema que acirrou o debate entre deputados de oposição e da base governista foi a prorrogação do Plano Nacional de Educação, que venceu na semana passada até o dia 31 de dezembro de 2025, enquanto o texto do novo PNE, prevendo 18 metas a serem cumpridas até 2034, aguarda votação na Casa. A prorrogação do PNE antigo, aprovada pelo Senado e agora pela Câmara, segue para a sanção do presidente da República. Essa prorrogação é necessária para o bom debate dos 23 artigos do recém-chegado à Casa Plano Nacional de Educação. Nós entendemos, inclusive, que quando aprovarmos o Plano Nacional de Educação novo, decenal, com ampla discussão da sociedade, amplo empenho de todos nós e da população, porque o processo educativo não é só dos docentes ou dos estudantes ou dos diretores de escola ou das universidades, é da sociedade brasileira. O Plano Nacional de Educação, ele chegou, felizmente, ele não chegou com aquela carga ideológica radical, que era o que se previa com o documento final,
da Conferência de Educação, então chegou um documento técnico. Ele traz realmente algumas preocupações, principalmente porque aumentaram o número de metas. E para aqueles que não acompanharam, nós temos no PNE 56 indicadores. E 53 não foram cumpridos. Então, eu fico perguntando, por que aumentaram as metas se a gente não deu conta nem das outras metas? Muitas pessoas andam dizendo, olha, mas essa lei, para que o novo PNE? Porque, na verdade, o PNE que está vigente, nós ainda nem conseguimos cumprir todas as metas. E nunca é demais lembrar. As metas, de fato, muitas delas não foram cumpridas, mas muito por conta de uma descontinuidade do processo de educação que vinha sendo construído no nosso país. Ele é um projeto importante, esse que estamos discutindo, justamente para permitir o tempo necessário para discutirmos o novo PNE. Um plano e um planejamento como esses são fundamentais porque ele é, sobretudo, um plano de Estado. Ele não pode estar à mercê de governos inimigos da educação, de governos com ideologia ou com princípio A ou B. Ele é um plano que vem de baixo para cima, da sociedade civil, de educadores, estudantes, pais responsáveis, sociedade civil que elabora, junto com o governo, junto com o Estado, nos municípios, estados e governo federal, as metas para que a gente possa superar as desigualdades sociais abissais que o Brasil ainda tem. É duro ouvir isso, mas a educação brasileira está um fiasco e naufragando. E quem é o responsável? É Lula e o seu partido, que governou, quando terminou esse mandato agora, quase 20 anos o Brasil. O senhor lá da Paraíba, da minha amada Paraíba, que foi que avançou a educação pública. O senhor do Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, lá de Roraima. O que foi que o governo Lula fez pela educação do nosso país? O PNE é, portanto, estruturante e fundamental, porque ele significa um plano para os próximos 10 anos que perpassa também, portanto, governos. É uma política de Estado. E nós tivemos uma interrupção no processo de consolidação do PNE, porque nós sofremos um golpe. E nós sofremos também essa ascensão do fascismo que estufou o peito, colocou uma faixa presidencial e achava que a principal proposta de educação deveria ser a escola domiciliar, homeschooling. A gente viu que, apesar de não termos atingido 100% da meta, mas chegamos muito perto. E isso reforça a importância do plano enquanto norteador, enquanto guia. A gente sabe todas as dificuldades que o Brasil enfrentou nos últimos anos e o plano foi fundamental para que a gente tenha seguido na educação minimamente no rumo correto. Por isso, nós somos a favor dessa prorrogação e também reforçamos a importância de se discutir com brevidade o plano para os próximos 10 anos. Esta semana, a Câmara também aprovou o projeto de lei que cria o selo Cidade Mulher, a ser conferido anualmente para municípios que se destacarem na adesão a políticas públicas para mulheres. A proposta, de autoria da deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, agora segue para a análise do Senado. Nós sabemos que há algumas divergências, algumas questões que são contraditórias, mas há pontos extremamente críticos que a deputada Daniela estava nos passando aqui, com relação à questão a cada estado que tiver mais Estado laico ganha mais pontos com isso. Isso, de fato, é uma agenda silenciosa e gradual para ir tirando o pouco que nós temos ainda, né, de cristianismo ainda no nosso país, de valores e princípios, e aquilo que mantém os limites morais dessa sociedade brasileira. Quero aqui abrir um diálogo com o deputado Nicolas, e compreendendo, né, eu sou um homem também de profissão religiosa, sou teólogo e sou sacerdote católico, e quero dizer, senhor presidente, que a questão da laicidade, ela não tem absolutamente nada a ver com diminuição de valores cristãos. Muito pelo contrário, a laicidade é uma garantia da Constituição Federal que compreende que toda e qualquer manifestação religiosa é muitíssimo bem-vinda e que o diálogo entre as religiões, na verdade, está preconizado exatamente pela laicidade do Estado. A favor da urgência, mas tendo as mesmas
preocupações. O projeto poderia ser mais pleno se mantidos a ideia do selo Cidade Mulher para aqueles municípios que garantissem a diversidade, que é um dado da realidade humana, os direitos sociais e reprodutivos das mulheres, sobre os quais as mulheres que tanto lutam por eles podem falar muito mais do que nós homens, e a ideia do Estado laico, que o deputado Raymond já destacou, o único que pode assegurar a plena liberdade religiosa. É o Estado laico. Aqui no município é que vai acontecer a proteção da mulher, da criança, da adolescente, com políticas públicas que serão feitas pelos prefeitos, pelos vice-prefeitos, prefeitas, vereadoras, vereadores, secretários e a comunidade, os conselhos. Não adianta querer inventar moda federal e dos estados. Quem pode proteger e tem condição de proteger a adolescente, a mulher, a criança, é a comunidade. Um bom prefeito vai fazer políticas públicas em favor das meninas, em favor das mulheres, das mães, das gestantes, das crianças. O Estado laico significa respeitar todas as religiões. E eles tiraram como critério das cidades amigas das mulheres o Estado laico como um requisito. Tiraram os direitos sexuais e reprodutivos, que é o quê? Orientação sexual, informação de contracepção para as meninas, planejamento familiar. Sim, garantia do aborto legal nos poucos casos que o aborto legal é instituído, e são pouquíssimos, como das meninas e mulheres vítimas de estupro. Mas eles estão numas cruzadas contra as meninas e mulheres. Hoje está naturalizado no nosso país o feminicídio, infelizmente. Foi retirado do projeto essa parte que é tão importante, que é a sugestão da criação da secretaria. Não é uma imposição, é sugestivo. E retirando essa parte do projeto, tem um prejuízo muito grande no projeto para todas nós mulheres. Hoje, que é um dia tão simbólico, que a gente está tendo um encontro do P20 lá em Alagoas, em que as mulheres discutem e debatem políticas públicas voltadas para as mulheres, a casa, infelizmente, retirando essa parte do projeto, enfraquece a nossa luta. Os elementos que foram retirados do texto já são textos constitucionais, uma que seria uma redundância e outra que desfavorece alguns municípios que têm políticas públicas diferenciadas. Quando se fala em políticas públicas, está já entendido delegacias em defesa da mulher, procuradorias, secretarias, e cada município, de acordo com o seu tamanho, vai estabelecer as suas políticas públicas mais favoráveis e ao seu alcance. O contrário seria nós limitarmos municípios menores com uma estrutura menor a um atendimento menor ou a não ser agraciado por esse selo. A despeito da relatora ter empobrecido o projeto ao retirar a exigência do Estado laico e o respeito à diversidade e o combate à discriminação como critérios, o projeto continua sendo um grande avanço que fortalece a política de proteção das mulheres e de todas as pessoas submetidas a violências sexuais. Quero elogiar aqui o trabalho da deputada Daniela, por toda a escuta. Ela conseguiu construir um texto que pudesse realmente ter consenso para votação, e também parabenizar a autora do projeto, né, a deputada Nelly, também pela sua flexibilidade, pelo seu entendimento, que eu acho que houve uma boa construção. E as deputadas, parabéns, eu acho que é muito importante a gente trabalhar e fazer com que essas políticas sejam implementadas não de uma maneira obrigatória, mas sim de uma maneira sugestiva para criar essa consciência, indo contra essa violência que existe contra as mulheres. O projeto de lei que dispensa a exigência de novas provas para a fixação de indenização por dano moral contra a pessoa condenada por crimes do Código Penal foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. O texto inicial da matéria tratava apenas de crimes sexuais cometidos contra mulheres, mas um substitutivo da relatora, deputada professora Goretti, ampliou o escopo da proposta. Hoje, na legislação, a mulher
quando ela sofre esse tipo de agressão, ela tem que esperar que o agressor primeiro sofra a condenação criminal, para só depois, então, buscar a reparação na esfera civil. E esse processo pode passar 5, 6, 10 anos na esfera civil para que ela venha a ter essa reparação. Com esse projeto de lei agora, o próprio juiz, a própria juíza, que vai condenar esse agressor por esse crime de liberdade sexual ou de honra contra a mulher, esse próprio juiz já vai arbitrar a indenização à vítima. Ou seja, nós vamos ter o princípio da celeridade processual. Em vez dessa mulher esperar 5, 6, 7 anos mais para ter a reparação, ela já vai ter a reparação numa única sentença, que é na sentença criminal. Porque isso aqui já está no Código Penal. Para se assegurar a ampla defesa e o contraditório, o pedido de indenização, que poderá também ser formulado pela vítima, deverá ser apresentado antes do início da instrução. Isso aqui já existe. Estamos chovendo no molhado. Assim, presidente, como fizemos quando votamos aqui, equiparação de homens e mulheres. Mentira de novo. O deputado Cabo Gilberto, ao ser contra esse projeto, incorreu num desprezo a um princípio jurídico que diz que o que abunda não prejudica. Ele falou que o projeto é chover no molhado porque a indenização para vítimas de violência contra a liberdade sexual já existe. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Hoje, dia 2 de julho, celebra-se o Dia Nacional do Bombeiro Militar. E todas as homenagens a esses verdadeiros heróis que chegam no incêndio quando todos saem, que entram na tragédia quando todos fogem dela e que atuam em todas as tragédias, em todos os eventos nas nossas Minas Gerais, Rio Grande do Sul e aonde precisar.